Você pode estar oferecendo produto de uma maneira alternativa. Tem uma ação muito interessante que ganhou destaque também na internet, de uma mídia não plugada, era o anúncio de um produto para tratamento capilar, né? E foi usado um elevador. Então o que acontecia? Você viu o elevador fechado, com o elevador fechado aparecia a pessoa com cabelo e tudo mais. À medida que a porta se recolhia, o pano de fundo do elevador era uma pessoa totalmente calva, com a mensagem, né, que você poderia de repente estar usando aquele produto para resolver o problema da calvície e tudo mais. Então, você vê que é uma ação que foi para um público não necessariamente jovem, provavelmente não jovem, né, e para venda de um produto nada convencional também. Então é a apropriação de uma mídia alternativa para vender produto. Então algumas propagandas alternativas poderiam ter mais sucesso para algum tipo de público-alvo? Sem dúvida, a dirigibilidade é o principal foco aí das ações, né? Então, se eu imaginar que eu estou falando com um público jovem, eu vou usar as mídias digitais e com certeza eu vou ter uma penetração maior. Os produtos que são voltados para esse público vão ter grande aceitação através das mídias alternativas, das mídias digitais. Agora, isso não quer dizer que eu não possa usar mídias alternativas para estar falando com outros públicos. Então, existem exemplos mil aí que a gente pode estar focando públicos específicos sem estar usando mídia digital. Tem um outro exemplo, um parque de diversões que colocou foto de várias pessoas nos degraus de escada rolante de um shopping também. Então, quando você via isso de longe, a impressão que dava era que todas essas pessoas estavam vindo numa montanha russa. Então, se vê que o foco, né, também eram crianças, eram famílias, e usou de uma maneira super alternativa, de uma maneira super criativa. Então, assim, eu acho que não existe uma restrição, nem de produto, nem de público. Mas é claro que, à medida que você conhece o público, que você tem essa possibilidade de dirigir a tua comunicação, ela ganha muita força quando você faz isso de maneira segmentada. Você poderia dar alguns exemplos de propagandas inusitadas, as mais diferentes possíveis e imagináveis, né? Porque a criatividade vai além do ser humano. Tá. Vamos pensar assim. Se a gente for pensar em termos de mídias digitais, aí existem uma série. Desde aqueles mais convencionais, né? Quando a gente começou as empresas a colocarem o seu site, ou os banners, os pop-ups, a questão dos e-mail marketing, que acabaram virando talvez uma febre, né? E com muitos problemas, porque é invasivo, essa questão de spams e tudo mais, acaba sendo um ponto negativo aí para essa mídia. Mas você tem ações super bacanas em termos de mídias sociais, a participação nas redes, e eu acho que talvez a gente pudesse ver coisas mais inusitadas nas outras mídias, nas não plugadas, né? Então, eu vi uma coisa muito interessante, uma ação do McDonald's lá no Canadá. Então, eles usaram um espaço, uma proteção de ponto de ônibus, uma parada de ônibus, um abrigo de parada de ônibus, em que você chegava e via um copo enorme de café, e atrás disso, ninguém conseguia visualizar, mas tinha uma máquina de vapor. Então, de tempo em tempo, essa máquina soltava vapor, ele passava pelo copo e a fumaça revelava uma mensagem que estava por trás do vidro ali e dizia: "O seu café está pronto". Meu Deus. Tudo isso vinha de encontro com a campanha nas mídias tradicionais que oferecia o café grátis do McDonald's. Muito inteligente. Então, foi super interessante, chamou muito a atenção das pessoas, né? Primeiro, elas ficavam intrigadas com o que aquele copo estava fazendo ali. Quando começava a sair fumaça, aí as pessoas já tinham uma primeira reação positiva com relação àquilo, né? Existia uma interação ali. E quando então aquela fumaça revelava a mensagem por trás do vidro ali, aí, nossa, foi sensacional. Então, com certeza, essa ação de mídia alternativa veio para potencializar uma ação da mídia tradicional, que era a campanha que estava sendo veiculada na TV e tudo mais. Então, essas campanhas inusitadas, né, essas mídias inusitadas, chamaria mais a atenção do público, por isso que começou a desencadear essa mídia alternativa? Com certeza elas são diferentes, né? Com certeza elas trazem uma condição diferente daquilo que a gente está acostumado a ver. Quando a criatividade acontece, isso acaba tirando a gente daquela mesmice.
Então hoje é alguma coisa que os publicitários têm que pensar de maneira muito séria. Porque com a TV digital e tudo mais, você tem a opção de não estar mais assistindo propaganda, aquilo não fica mais da mesma forma com que a gente está acostumado a ver. Então você precisa primeiro convencer o público a querer assistir a tua mensagem. Não é mais uma imposição daquilo que vai ser visto. Então na época que a gente tinha TV sem controle remoto, você ficava meio escravo do sofá, né? Então para não ter que levantar e mudar o canal... Você ficava assistindo toda a programação publicitária que aparecia ali, independente do que fosse. Né? Mas hoje isso é muito diferente. Desde a chegada do controle remoto, quando as pessoas começaram a zapear de canal para canal, né, fugindo às vezes do horário publicitário ali, isso já começou a mudar. E com a internet, com a TV digital, isso vai mudar radicalmente. Então a gente precisa fazer com que a propaganda seja atraente. E as mídias alternativas têm essa característica. Né? Então por isso que a mídia alternativa tende a ser... Na verdade, ela não está mais voltada, as propagandas não estão mais voltadas nos comerciais de TV. Pelo menos é o que parece, por essas mídias alternativas. Será que por essa criação vai decair muito as propagandas? Em revista, em televisão mesmo, em rádio? Eu acredito que essas coisas elas não vêm... uma mídia ela não vem para tirar o lugar de uma outra. Né? Isso é um processo que acaba acontecendo de maneira natural. Então, por exemplo, hoje a internet já ocupa uma posição de muito destaque no pacote da verba publicitária. Então, muito da verba publicitária hoje é destinada para a internet. Já passou, por exemplo, os jornais, em termos de concentração, de recepção de recursos da propaganda. Ainda não chegou na TV, mas está chegando. Mas se você pensar que a TV aberta perdeu muito quando as TVs a cabo chegaram, isso é um processo natural. À medida que você tem a audiência diminuindo, à medida que você tem verba sendo destinada para outras mídias, aquelas mídias, em sendo menos procuradas, elas começam a ter que reagir de alguma forma. Ou é com a redução de preços, ou é com a oferta de novos caminhos para essas mídias, ou então realmente é pensando na interação. Eu acho que o caminho que a gente vai seguir daqui para frente é de interagir, de integrar todas essas mídias. Então, isso tudo exige demais do publicitário, né? De ele não pensar mais numa ação, eu vou fazer um comercial excelente para a TV. Não é só isso. Por melhor que seja esse comercial na TV, se ele não tiver o suporte de outras mídias, se ele não estiver sendo replicado, ele tende a ser muito menos eficaz. Então, a comunicação integrada, o uso integrado de todas essas mídias potencializa demais a ação. Os outdoors, as fachadas tiveram que ser retiradas devido à lei da cidade limpa, né? Como que as mídias alternativas poderiam conciliar com essa lei? Na verdade, a implantação da lei Cidade Limpa, ela potencializou, ela fortaleceu a busca por mídias alternativas. Mas ela não seria usada nas ruas, a mídia alternativa? Sim, mas de uma outra maneira. Vamos pensar o seguinte. Muitas agências, no começo, o próprio outdoor era considerado como uma mídia alternativa. Né? Apesar dele ser muito utilizado, dele ter acesso a muita gente, de parecer uma mídia de massa até, né? Ele era considerado mídia alternativa, porque ficavam como mídia tradicional só aqueles 4 canais básicos, né? Da TV, a revista, o jornal e o rádio. Então, os outdoor também eram considerados como mídias alternativas. A comunicação de fachada também era considerada uma mídia alternativa. Porém, o que a gente percebeu é que esses meios eles eram muito explorados pelas agências. Os outdoor, principalmente, eram assim, ferramentas muito, muito exploradas. O que acontece com o passar do tempo, com a lei da Cidade Limpa chegando, é que esse espaço tão rico para ser explorado pelas agências deixou de existir. Então as pessoas começaram a pensar em outras possibilidades. Como é que eu consigo pegar essa pessoa que está andando pela rua, essa pessoa que está trafegando, para ir colocar a minha comunicação, para ir... Porque um dos segredos da comunicação publicitária é você conseguir levar a mensagem no momento ideal para aquele consumidor. Então, horário de saída do almoço, perto de empresas e tudo mais. Você ter um outdoor mostrando um determinado fast food, trazia um retorno muito grande, aquilo despertava, se a comunicação fosse bem feita, aquilo atraía a pessoa para aquele determinado lanche ou para aquela determinada refeição, alguma coisa assim. Então, as agências quiseram continuar aproveitando essa possibilidade.
porém a lei não permitia que fosse através do outdoor. Então ganharam força, por exemplo, o BuzzDoor. Então o BuzzDoor se tornou uma maneira alternativa, aí, né? Hoje você tem até Motodoor, né? São maneiras alternativas de você atingir a pessoa no momento em que ela está trafegando, em que ela está circulando, sem usar o outdoor, que estava, né, poluindo visualmente a cidade, comprometendo demais. Então acaba sendo uma possibilidade interessante. E a lei ela veio para fortalecer, ela acabou fortalecendo o uso. Uma tendência crescente que a gente vê também, Carol, é o uso da tal da mídia indoor, né? Então a gente fugiu um pouquinho do outdoor e passou a ter muito aquelas redes de TVs de LCD espalhadas em vários lugares. Então, quando você entra no shopping, é uma forma de comunicação muito interessante. Por quê? Ela agrega não só a questão da mensagem publicitária, mas também utilidade pública, indicação, notícias. Isso faz com que a propaganda tenha uma mensagem permissiva. Você, para usar aquelas informações, para ter acesso àquelas informações, você aceita, está verificando ali a tua mensagem publicitária, está recebendo uma mensagem publicitária. Então o digital signage, como a gente chama essas mídias indoor, né, elas ganharam muita força também. Então é uma opção que vem crescendo muito para a gente no mercado publicitário brasileiro. Então, os publicitários têm bastante trabalho por aí. Tem muito, preparem-se. Muito obrigada pela sua presença aqui no Tela, professor. Um prazer, eu que agradeço a oportunidade, Carol. Espero que